Oi pessoal, bom dia. Bom, começando a nossa aulinha de hoje, quarta-feira, na apostila de matemática, lá na página 148, eu quero que vocês prestem bastante atenção. A matéria, ela é um pouquinho diferente do que vocês viram, mas é fácil, mais fácil ainda. A descoberta. É possível representar o resultado de uma multiplicação com a malha quadriculada. Vamos ver agora como podemos fazer isso. Represente a multiplicação na malha. Gente, toda vez que eu tenho uma multiplicação, tanto eu posso fazer a continha normal, montar ela de pezinho, ou do jeito que está aqui 2 vezes 8, como eu posso também fazer ela na malha. Como que eu vou fazer ela na malha? Gente, eu já ensinei uma vez isso pra vocês, ó. 2 vezes 8. Então, ó, 2 colunas vezes 8 quadradinhos, tá? 2 vezes 8 é 16. Será que montando dentro do quadro da malha vai dar 16? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, se eu multiplicar a base vezes a altura, eu acho o valor, tá? Deu para entender até aí? Na letra A, como você representou essa multiplicação e por quê? Então, como que vocês representaram? Pintando 2 colunas com 8 quadradinhos cada uma. Essa é a letra A. Qual o resultado que você conseguiu? O resultado foi 16, porque 2 colunas vezes 8 quadradinhos vai dar 16. Na letra C, se você fosse representar essa multiplicação usando uma adição, como você faria? Então, é mais fácil ainda, olha, como que vocês fariam? 8 quadradinhos mais 8 quadradinhos. 8 mais 8 é igual a 16. Na letra D, use o espaço a seguir para representar essa multiplicação na forma de sentença matemática. Se eu montar ela na forma de sentença, ela vai ficar como na tabuada, 2 vezes 8, tá? Se eu montar ela na forma de conta, ela vai ficar 2 vezes 8, tá bom? São as duas formas que eu tenho para montar essa continha. Agora, essa mesma atividade vocês farão na página 150. Então, no quadriculado, que aparece na 150, vocês vão representar a multiplicação 3 vezes 6. Como que vocês vão fazer isso? Ó, 3 fileiras com 6 quadradinhos cada uma, certo? Vão pintar e vão responder letra A, letra B e letra C. Como que é a resposta delas? É igualzinho as respostas que eu coloquei agora para vocês na página 149, vai mudar o quê? Os números e os resultados. Na atividade número 3, novamente, vocês vão representar uma multiplicação dentro desse quadro. Como? 4 vezes 5. Então, vocês vão pegar 4 fileirinhas com 5 quadradinhos em cada. Entenderam? Para fazer essa representação. As respostas são semelhantes àquelas que eu passei na página 149. Continuando, página 151, vamos lá? Descoberta. Quando encontramos a adição de parcelas iguais, a multiplicação vai facilitar o resultado, vai facilitar o cálculo. Então, toda vez que a minha adição for 8 mais 8, 5 mais 5, 10 mais 10, se eu multiplicar, fica bem mais fácil para resolver. Por quê? Porque 10 mais 10 não é igual a 2 vezes 10.
10 mais 10 vai dar 20. 2 vezes 10 também vai dar 20. Hora de raciocinar. Número 1. Assinale com X onde será possível usar a multiplicação. 3 mais 4 mais 23. Dá para eu fazer multiplicação? Não dá. As parcelas são diferentes. Não dá. 12 mais 12 mais 12 mais 12 mais 12. Dá para eu usar a multiplicação? Dá sim. É 12 vezes 5. 34 mais 57 mais 124. Dá para eu usar? Não. São parcelas diferentes. 120 mais 34. Também não. Parcelas diferentes. 32 mais 32. Sim. Por quê? Porque é 32 vezes 2. 35 mais 35 mais 35 mais 35 e mais 35. Dá para eu usar a multiplicação? Dá sim. É 35 vezes 5. 21 mais 67 mais 543. Dá para usar? Não, não dá. As parcelas são diferentes. 67 mais 35 mais 79. Dá para usar? Também não. Parcelas diferentes. 40 mais 40 mais 40 mais 40. Dá para usar. São parcelas idênticas que eu posso fazer 40 vezes 4. O resultado será o mesmo. Número 2. Você descobriu onde usar a multiplicação. Parabéns! Agora complete o quadro com as respectivas multiplicações. Facinho, gente, ó. 32 mais 32, como que vai ficar na multiplicação? 32 vezes 2. Façam a conta e coloquem o resultado. 40 mais 40 mais 40 mais 40 é igual, lá na fileirinha da multiplicação vai ficar 40 vezes 4. Façam a conta e coloquem o resultado também. Deu para entender? Isso vocês vão fazer até o término, até o 10 mais 10 mais 10, até terminar esta atividade. Virando a folha lá na página 152. Vamos multiplicar. Agora é hora de montar as contas e encontrar o produto das multiplicações. Se você precisar, lá no material 2, você vai encontrar tabuadas para uma espiadinha. A partir de agora, dessa aula, vocês têm que decorar a tabuada, porque nós vamos usá-la constantemente e eu farei uma chamada oral de tabuada. E vai ser surpresa. Eu quero tabuada decorada. Aqui no nosso material, ó, lá no finalzinho onde tem os anexos, tem uma tabuada para quem precisar, para estudar e para fazer as continhas. Vocês vão montar dentro desses quadradinhos que aparecem aqui a continha em pé e resolvê-la sem usar calculadora nem celular. 32 vezes 2, 40 vezes 4, 35 vezes 5, 62 vezes 3. 4. Como você está se tornando um craque na multiplicação, responda qual desses problemas usará uma multiplicação. Em uma lagoa havia 2 centenas de lambari. Morreram 5 dezenas. Quantos lambaris restaram? Dá para eu fazer multiplicação nesse caso? Não, não dá. É uma situação, problema que envolve uma subtração. Número 2. No supermercado Preço Suave, chegaram 30 caixas de sabonetes. Em cada caixa tem 50 unidades. Quantos sabonetes o supermercado terá para vender? Nesse caso, eu posso sim fazer uma multiplicação, porque eu tenho as caixas fechadas. Dentro de cada caixa fechada tem uma determinada quantidade de unidades de sabonete. Então, eu posso multiplicar 30 vezes 50.
No 3, o Eugênio levou 10 reais para a escola. No recreio, comprou um suco de laranja e recebeu 7 reais de troco. Quanto custou o suco? Jamais faria uma multiplicação. Por quê? Porque é uma subtração. Se eu tenho um dinheiro, eu uso esse dinheiro para comprar alguma coisa, eu vou tirar desse dinheiro, eu vou subtrair, certo? 4. Adicionei 3 centenas a 4 dezenas. Que total eu consegui? Toda vez que eu adiciono alguma coisa, eu estou fazendo uma adição, uma continha de mais. Explique por que você escolheu esse problema para usar a multiplicação. Ou seja, por que nós marcamos o segundo probleminha para usar a multiplicação? Porque em uma caixa existem quantidades de unidades, de produtos. Então, para que eu encontre o total dessa compra ou dessa caixa, eu tenho que usar a multiplicação. Página 153. Observe os desenhos. Eu tenho a situação A e a situação B. Na A são 3 vasos cheios de flores. Na B são 4 vasos cheios de flores. Letra A. Em qual dos quadros você usará multiplicação? Lá na situação A ou na situação B? É super fácil. Lá na situação A, eu tenho todos os vasos com a mesma quantidade de flor? Não. Cada vaso tem uma quantidade diferente. Enquanto que na situação B, todos os vasos têm a mesma quantidade. Então, na situação B, eu posso usar a multiplicação. Na letra B, por que é possível usar multiplicação no quadro que você escolheu? Porque eu tenho todos os vasos com a mesma quantidade de flores. Número 2. Lá no espaço a seguir, escreva um problema que utilize a multiplicação que você descobriu acima. Então, aqui vocês vão criar um probleminha sobre esse quadro B, tá? Eu vou dar uma sugestão, mas não é para fazer igual o meu, não. Na casa da vovó, existem 4 vasos com 20 flores em cada um. Quantas flores tem ao todo nos vasos da vovó? Só que a quantidade de flores é diferente da que eu falei, tá? Então, vocês vão prestar atenção e vão fazer o problema de vocês. Onde está escrito cálculo, é para vocês montarem a continha em pé. Resolver a continha referente ao probleminha que vocês criaram, que vocês escreveram. Página 154. Na 154, vocês farão as multiplicações e dentro da cruzadinha vocês irão escrever o resultado. Por exemplo, lá na letra A, 8 vezes 5 é igual ao que, gente? Quanto dá 8 vezes 5? Vai dar 20. Então, na letra A, vocês vão reescrever 20. Ai, perdão, falei besteira, gente. 8 vezes 5, 40. Eu estava observando errado. 8 vezes 5, 40. Então, lá na fileirinha A, lá da cruzadinha, vocês escreverão 40. E assim por diante. Isso quer dizer o quê? Que tem que fazer a multiplicação corretamente, porque senão o resultado não cabe dentro da cruzadinha, certo? Complete o quadro da multiplicação. Esse quadro é muito interessante e muito gostoso de fazer. Vamos lá, gente. Eu tenho na primeira fileira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na segunda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por que que repetiu? Porque olhem aqui, prestem atenção. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 1, 4.
5 vezes 1, 5. 6 vezes 1, 6. 7 vezes 1, 7. 8 vezes 1, 8. 9 vezes 1, 9. 10 vezes 1, 10. Certo? Agora vocês vão continuar. Como? Então, vamos lá. 1 vezes 2, coloca o resultado aqui. 2 vezes 2, aqui. 3 vezes 2, aqui. E assim por diante, até preencher o quadro todo. Não é difícil. São as tabuadas. Tabuada do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7, do 8, do 9 e do 10. Facinho. Precisa prestar atenção, óbvio. Lá na página 155, atividade número 5. Após completar o quadro e conferir os resultados, pinte de azul os resultados das multiplicações de um número por ele mesmo. Como, por exemplo, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5, 6 vezes 6, 7 vezes 7, 8 vezes 8, 9 vezes 9, 10 vezes 10. Vocês vão pintar o resultado. Então, vamos lá. 2 vezes 2, vocês vão pintar o 4. 3 vezes 3, vai pintar o 9. 4 vezes 4, vai pintar o 16. E assim por diante até terminar. Número 6. Como esses números do quadro ficaram alinhados? Eles ficaram na horizontal, na vertical ou na diagonal. Então, depois que vocês pintarem os números que eu estou falando, como que eles vão estar organizados no quadro? Eles estarão todos na horizontal? Todos na vertical? Ou eles estarão na diagonal? Respondam aqui. 7. Quais multiplicações do quadro resultam nos produtos da tabela abaixo? Então, depois que vocês terminarem aquele quadro, vocês vão ver quais são as multiplicações que o resultado é 6 vezes 6. Que o resultado é 36. Então, eu vou fazer essa. O que dá 36? 6 vezes 6 dá 36 e 4 vezes 9 também dá 36. Agora, vocês irão descobrir 18 e 24. Marquem aqui, ó. 18 são 2, 24 são 4. 8. Pinte de verde os resultados das multiplicações da tabuada do 9. E o que vocês vão perceber nos resultados dessa tabuada? Então, vocês irão pintar os resultados da tabuada do 9 de verde. E vocês vão me falar o que vocês vão perceber que tem de diferente aí. Depois vocês anotem para mim. 9. Esses tipos de resultados podem ser encontrados em outras multiplicações que você fez? Dê alguns exemplos. Bom, as diferenças que vocês vão perceber na tabuada do 9, eu posso encontrar diferenças semelhantes a essa em outras tabuadas? Sim ou não? Pensem. Virando a folha lá na 156. Nós temos mais multiplicações. Na 10, vamos descobrir juntos quais multiplicações têm como produto os números colocados nas tabelas. O que é produto? É o resultado. Então, vocês vão descobrir quais são as multiplicações que o resultado é 10. Depois, quais são as multiplicações que o resultado é 21. Depois, quais são as multiplicações que o resultado é 30? E por último, quais são as multiplicações que o resultado é 24? Prestar atenção não é difícil não, é trabalhosa. Tem que prestar atenção, tem que decorar a tabuada, tem que fazer tudo devagarzinho, tá? Terminando essa atividade, ali na folhinha tem mais alguns anexos. Prestem atenção, eu vou explicar as folhinhas que estão em anexo. Lá na primeira folhinha, vocês vão completar
cada quadradinho com o número adequado, tá? Então, complete cada espacinho com o número adequado. 347.586 é igual a quê? É uma decomposição. Então, ele é formado por 300.000 mais 40.000 mais 7.000 mais 500 mais 80 mais 6. Deu para entender? É assim que vocês vão estar completando os numerozinhos, os espacinhos. Atividade de baixo, a 3. Só um minutinho, pulou muita folha. Lá na atividadezinha 3, o que vocês farão? Observe o número representado no quadro de ordens e classes. Então, eu tenho aqui 427.568. Primeiro, vocês vão escrever o nome do número, ele por extenso. Depois, vocês vão completar. Então, esse número, quantas ordens ele tem? Lembrem direitinho que a gente já viu isso. Depois, o algarismo 5, a que ordem ele pertence? É a ordem da unidade, da dezena, da centena? Ou unidade de milhar, dezena de milhar ou centena de milhar? Então, observem onde ele está. A quinta ordem é chamada dezena de milhar. E a sexta ordem? Como que é o nome dela? Vamos recordar, vamos olhar. 3 ordens formam o quê? O que forma? Ó, a primeira ordem, a segunda e a terceira ordem. O que ela vai formar? A quarta classe é a classe do quê? E a segunda classe é a classe dos... Gente, é facinho. Nós estamos relembrando a aula passada. Muita atenção. Depois nós entramos na classe dos milhões. Nesse quadro, vocês irão encaixar, representar 358.421.716. Então, vamos lá. O 6 vai na casa da unidade, sempre começando de trás para frente. O 1 na casa da dezena, o 7 na casa da centena e assim por diante até vocês terminarem. Depois vocês vão responder. Primeiro, vocês vão completar os quadradinhos, completar a parte de baixo. Então vamos lá, primeirinha pergunta: quantos algarismos esse número possui? Conta quantos algarismos tem. Quantas classes e quantas ordens? Facinho, é só contar. Qual é a classe mais alta, mais elevada? A classe mais alta é a centena de milhão. E a ordem? Qual é a maior ordem? Tá? D. Qual é o algarismo das centenas de milhar? Quantas unidades ele vale? E. Que algarismo representa a sétima ordem? Quantas unidades ele vale? F. Que algarismo ocupa a ordem das dezenas de milhão? Depois, o algarismo 2 ocupa que ordem? Quantas unidades ele vale? Agora, decompõe esse número. Então, vocês vão pegar o número que está lá em cima e decompor. Por exemplo, 200 milhões mais 40 milhões mais 400 milhões até terminar esse número. E por fim, escrevê-lo por extenso.